Capítulo 1071. Em frente ao grande palácio branco acinzentado que tinha mais de 200 metros de altura, havia algumas colunas grossas de pedra que eram um pouco mais curtas do que as outras, como se um esquadrão de soldados ficassem em posição de sentido ali. Klein podia imaginar que, quando a Cidade dos Milagres, Livesey, ainda flutuasse no ar, essas colunas de pedra definitivamente teriam dragões poderosos agachados sobre elas. Estes eram os servos do Deus antigo. Ele então olhou para a porta aberta e disse a Leonard e Audrey: "Fiquem perto de mim. Assim que um acidente acontecer, tirarei vocês imediatamente do mundo do livro e retornarei diretamente acima da névoa cinza." Esta foi a principal razão pela qual Klein se atreveu a explorar a área. Ok, Audrey e Leonard não tentaram parecer corajosos enquanto iam para o lado de Klein e caminhavam ao lado dele. Confiando na habilidade de voo de seus corpos espirituais, o trio passou pelas escadas e entrou no palácio pela porta imensa e magnífica. A primeira coisa que viram foi um amplo espaço que era suficiente para vários dragões rolarem livremente, bem como antigos pilares de pedra que pareciam sustentar o céu. Nos dois lados do salão, havia murais coloridos e lindos. Eles continuaram se estendendo para frente e se entrelaçando com um enorme pilar que tinha vários braços de largura. Um pilar gigante estava nos recessos mais profundos do salão bem à frente deles. Sem depender de mais nada, apenas o pilar foi suficiente para fazer as pessoas sentirem um forte sentimento de medo e vivenciarem as vicissitudes do tempo. Era como uma divindade fossilizada. Quase instantaneamente, uma figura branco-acinzentada apareceu no pilar. A figura estava coberta de escamas, e cada escama lembrava uma robusta laje de pedra. Apenas o leve contorno da figura fazia com que parecesse épico. Dragão da imaginação, Ankhevelt. Assim que esse pensamento passou pela mente de Klein, ele ouviu uma voz estranhamente familiar ecoando no espaçoso corredor. Dragão da imaginação, Ankhevelt. Enquanto Klein olhava em volta, surpreso, ouviu Leonard suspirar emocionado. O ar profundo ouvia ele, enquanto ele cavalgava. E todo o vento baixo mal respirava de medo. Esse sujeito ainda tem vontade de recitar poesia, me pergunto de quem é o poema que ele está recitando. Klein se virou para olhar para Leonard. Então, ouviu um eco. Esse sujeito ainda tem vontade de recitar poesia, me pergunto de quem é o poema que ele está recitando. Neste momento, a expressão de Leonard era de choque. Ele fechou a boca com força e balançou a cabeça em negação. Mas no segundo seguinte, uma voz soou ao lado dele. "Eu não recitei nada. O que está acontecendo?" Estranho. No mesmo momento em que Klein teve esse pensamento, ele percebeu que a voz estranhamente familiar pertencia a ele. Enquanto ecoava novamente, repetindo os pensamentos que passaram pela mente de Klein. Então, a voz gentil e murmurante de Audrey soou. Este salão é capaz de deixar nossos pensamentos se apresentarem ao nosso redor, e é até capaz de conjurá-los? Quando vi aquele pilar enorme agora há pouco, estava imaginando como seria o dragão da imaginação Ankhevelt. Foi baseado no desenho do dragão da mente que vi antes. Porque tudo o que estou dizendo, não, na verdade, o salão diz isso. Então é esse o caso. Felizmente, não pensei em nada estranho agora. Sim, controle meus pensamentos, controle meus pensamentos. Klein começou a usar a cogitação para focar sua mente e não deixar sua imaginação correr solta. Ao mesmo tempo, as palavras correspondentes ecoaram ao seu redor quase em sincronia. Controle meus pensamentos, controle meus pensamentos. Então é assim que é o interior do Senhor Mundo.
Ele é como uma criança que acabou de entrar na escola, enfatizando constantemente assuntos nos quais precisa prestar atenção. Além disso, a imagem de sua cogitação é, na verdade, camadas de luzes esféricas. É tão bonito. Não estou pensando nisso. Não estou descrevendo você assim. Senhor Mundo, estou falando sério. Os pensamentos continuaram aparecendo quando ela finalmente não pôde deixar de curvar os lábios. Quanto a Leonard, as vozes ao seu redor já ecoavam, ha ha ha. Esses companheiros. Não, porque estou usando companheiro. Seja educado, seja mais educado. Enquanto Klein ouvia seus pensamentos, ele suspirou impotente. Este lugar é muito adequado para jogar, verdade ou desafio. Talvez devesse ser chamado de Salão da Verdade. Que jogo é esse? Audrey não precisou abrir a boca para expressar suas dúvidas. Provavelmente foi inventado pelo Imperador Roselle. Tenho que ter cuidado para não pensar em coisas que não deveria. Sério, é muito difícil controlar pensamentos aleatórios sem o uso da cogitação. Quando Klein respondeu, ele habitualmente se alertava, apenas para que o salão o traísse impiedosamente novamente. Desta vez, Audrey riu e disse, haha, o Senhor Mundo realmente tem um lado assim. Na verdade, não consegui ler isso no passado. Hahaha, pensar que você está vivenciando um dia assim, Klein. Não, o que eu disse. Leonard de repente levantou a mão direita e cobriu a boca. Sem surpresa, ele ouviu a pergunta da senhorita. Justiça. Klein. E a reclamação de uma certa pessoa. Talvez apenas transformá-los em marionetes possa impedir esses sujeitos de terem pensamentos selvagens. Espere, o que eu estava pensando? Ufa, acalme-se, acalme-se. Klein respirou fundo e começou a concentrar sua atenção no assunto em si. Vamos dar uma olhada no que os murais descrevem. Nos tempos antigos, os murais eram métodos muito importantes para registrar memórias. Eles geralmente contêm muitas informações. Ao mesmo tempo em que fez a sugestão, ouviu os pensamentos íntimos de Audrey rirem e pensarem. Klein, esse é o nome verdadeiro do Senhor Mundo? Não pense muito sobre isso. O Senhor Mundo ficará com raiva. Não, acho que é mais provável que ele se sinta envergonhado. Não, isso é tudo culpa da mentira. Senhor Mundo, por favor, acredite em mim. Ufa, acalme-se. Acalme-se. Foco. Usando a habilidade do caminho do espectador de controlar suas emoções e pensamentos, Audrey gradualmente controlou seus pensamentos e lançou seu olhar para o mural à direita. Comparado a eles, a capacidade de Leonard de controlar sua mente era um pouco mais fraca. Ainda havia muitos pensamentos aleatórios ressoando ao seu redor, transformando-nos em marionetes. Esse sujeito é tão perigoso agora? TSK, então é isso que realmente está em sua mente. Haha, a reação da senhorita. Justiça é muito interessante. Faz muito tempo que não vejo aquele sujeito em uma situação tão embaraçosa. Quando Klein e Audrey começaram a olhar seriamente para os murais e trocaram seus pensamentos através da agitação em seus corações, só então Leonard gradualmente acalmou seus pensamentos e concentrou sua atenção. O mural à direita retratava desenvolvimentos históricos. Havia um cenário de construção humana, cenas de planícies cobertas de neve, guerra e migração, várias nações e cidades, bem como torres com 0 barreiras de comunicação. Era óbvio que esses murais começavam na entrada e terminavam no trono do dragão da imaginação. Perto do final, Klein de repente notou uma figura familiar. Era um dragão gigantesco com olhos azul-azulados e escamas de cristal de gelo. Foi o Rei do Norte, o Lissan. Isso. O desenvolvimento do mundo dos livros é baseado nesses murais?
Quando os pensamentos de Klein foram expostos, ele rapidamente olhou para trás e encontrou muitos aventureiros com rostos embaçados caçando o dragão de gelo antes de abrir uma porta para sair. A neve e o gelo derreteram antes do surgimento de cidades prósperas como Pessote. Eles então descobriram que o tempo estava esfriando, implicando um fim no qual uma nova história estava prestes a se desenrolar. O conteúdo dos murais se tornará realidade neste mundo dos livros? Audrey não pôde deixar de pensar assim. Esta parede, este mural parece muito comum. Não é nem tão bom quanto os trabalhos dos artistas de rua. Como era de se esperar da residência do dragão da imaginação. Este é o poder e autoridade de um deus antigo. Leonard também teve pensamentos comoventes. É possível. Antes que Klein pudesse dar uma resposta mais diplomática, ele ouviu a própria voz: vamos dar uma olhada nos murais do outro lado antes de juntar tudo para análise. Leonard e Audrey não se opuseram e o seguiram para o outro lado. Durante esse processo, eles perceberam que nem mesmo seus corpos espirituais poderiam voar no palácio. Como os murais eram enormes, não demorou muito para que os três pudessem ver o conteúdo correspondente. O primeiro mural perto da entrada fez as pupilas de Klein dilatarem repentinamente. No mural, um gigante com aparência embaçada, pele azul acinzentada e um olho vertical segurava um livro de capa dura na mão. Isso, Klein ouviu sua própria voz chocada e hesitante. Nos murais subsequentes, o destaque comum foi a encadernação de pele de cabra. Havia um livro de capa marrom escuro. Foi obtido pelos elfos. As palavras em sua superfície mudaram. Estava sendo colocado em uma coleção. Foi obtido por diferentes pessoas e continuou trocando de mãos até voar acima das nuvens e chegar ao cosmos, onde pousou em uma garra gigantesca. No mural seguinte, o livro parecia não ter nada a ver com as cenas anteriores. De repente, apareceu na superfície do mar e ficou dentro de um navio embaçado. No penúltimo mural, ele foi levado por um homem de cartola antes de deixar o navio. O próximo mural estava localizado atrás do gigantesco pilar suspeito de ser o trono do dragão da imaginação Anquevelt. Ele mostrava que o livro anterior encontrava uma pena clássica. Neste ponto, todos os murais chegaram ao fim. 008. A voz chocada de Leonard ecoou no corredor. O dragão da imaginação quer criar um encontro com o livro e a pena? O que vai acontecer? Ao lidar com Inci Zanguil, essa cena quase apareceu. Mas no final das contas, isso não aconteceu porque o livro caiu em minhas mãos, antes de eu sacrificá-lo ao Senhor Louco. Caso contrário, Adam já estava preparado contra isso e deliberadamente forneceu alguma ajuda? Ah, certo, anteriormente, enquanto estava dentro das viagens de Groselli, no momento em que o asceta mencionou o anjo da imaginação Adam, o dragão de gelo atacou o acampamento. Foi porque o livro em si não permitiu que ele terminasse sua frase, ou Adam ouviu seus pensamentos que se tornou uma conexão para ele ver e lançar seu olhar, provocando uma certa reação. Os pensamentos de Klein vagaram antes de soar em voz alta. Durante esse processo, ele só conseguiu se controlar para tratar o louco como outra existência. Ao mesmo tempo em que ele falava, surgiram os pensamentos de Audrey. O conteúdo deste mural se tornará realidade no mundo físico? Sem dúvidas, o capítulo mais engraçado. Ponto.